Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, Rio Grande do Norte. E vamos estar meditando mais uma vez acerca da Palavra de Deus. Você já passou por uma vergonha muito grande? Algo que aconteceu com você e que você ficou com vontade de morrer, de que o chão se abrisse e você desaparecesse? Às vezes acontece isso, né, nas nossas vidas. Uma certa vez eu estava indo para o trabalho, descendo uma passarela e eu caí. Eu acho que eu devo ter rolado aí uns 10 degraus. E machuquei, né? Bastante. Mas pior do que ter ficado machucada foi a vergonha de me levantar, né? Era um dia pela manhã, as pessoas saindo para o trabalho e eu fiquei no chão com muita vergonha, querendo coragem, forças para me levantar. E as pessoas me ajudaram, né? Mas foi um momento que eu senti muita vergonha, né? Caí e na vergonha de me levantar. Às vezes acontece, não é? As quedas. Mas às vezes as quedas que nós temos não são quedas apenas porque você tropeça e cai. Às vezes as nossas quedas são por atitudes erradas, por caminhos que escolhemos, que são caminhos errados. E quando as pessoas nos pegam, quando nós nos vemos assim, muitas vezes nós sentimos muita vergonha, muita tristeza, em alguns casos, até muito medo. Queria que você meditasse comigo na história de uma mulher que um dia se viu assim, com a sua vida exposta, a queda dela exposta diante de muitas pessoas. Acompanha comigo a leitura do Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1, que nos diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Esse é um texto conhecido, né? A gente conhece esse texto aí de João como o texto da mulher adúltera. E nesse dia acontece algo na vida desta mulher que ela não esperava. Ela se viu em um momento da sua vida sendo arrastada, levada na presença de todas as pessoas que diziam do seu pecado, do seu erro, da sua
falha. Mas deixa eu me dizer uma coisa para você nessa noite. O pecado, ele não pode ser traduzido apenas como uma falha, como uma injustiça, como você ter deixado de ser reto em algum momento. O pecado, seja ele qual for, é uma rebelião contra Deus. Isso é pecado. É uma violação contra a sua palavra. Isso é pecado. Às vezes nós queremos colocar tamanhos para o pecado, né? Dizer de pecados que são mais graves, outros nem tanto. Mas seja qual for a violação que você faz à palavra de Deus, qual seja o seu ato de rebelião contra Deus, você está em pecado. Mas Jesus veio para tirar o pecado. Jesus veio para que nós pudéssemos ter uma vida íntegra diante de Deus, uma vida que está na presença dele e que pode ser aceita por ele. Foi para isso que Jesus veio. A mulher do texto, ela havia cometido uma falha, um pecado. Ela havia cometido um ato de rebelião contra Deus e contra a sua palavra. Mas as pessoas que estavam ao redor dela, as pessoas que estavam acusando, poderiam não estar cometendo o mesmo pecado, mas também estavam em pecado diante de Deus. E eles começam a dizer para o Senhor Jesus que aquela mulher havia sido apanhada no próprio ato, adulterando. Na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? A lei falava acerca do adultério. Se você acompanhar o texto de Levítico, capítulo 20, verso 10, nos diz assim: se um homem adulterar com mulher de seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. A mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, então ela estava com um homem, mas tão somente ela é arrastada. A lei dizia que essas mulheres deveriam ser apedrejadas, que os adúlteros deveriam ser apedrejados. A insistência era saber qual era o veredito de Jesus, o que Jesus diria em relação àquilo. Você percebeu pela leitura do texto que eles não estavam aí preocupados com a moral, com os bons costumes. Eles estavam, na verdade, tentando o Senhor. Eles queriam tentar Jesus para ter algo que pudesse acusar. Então, qual fosse o veredito de Jesus, tanto para perdoá-la quanto para apedrejá-la, isso já seria motivo, um bom motivo, uma boa acusação contra Jesus. Mas Jesus não responde nada. E sabe por quê? Porque o Senhor sabe exatamente a intenção do coração. O Senhor sabe exatamente aquilo que está no seu coração. Jesus sabe qual é a motivação para os seus atos. O Senhor conhece você muito bem. Eles insistem com Jesus e a palavra de Jesus, após a insistência deles, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Olha, se vocês nunca fizeram nada de errado, se vocês estão completamente corretos, vocês podem apedrejar esta mulher. Se vocês têm a consciência de que não erraram,
que não cometeram nenhum erro, podem começar a sessão de apedrejamento. Eu imagino que essa mulher estivesse de cabeça baixa, de olhos fechados. Eu imagino que essa mulher ouviu as palavras de Jesus dizendo que aqueles homens poderiam apedrejá-la. E eu imagino que ela fecha os olhos e começa a esperar a primeira pedrada. Aquela mulher não recebeu uma pedrada, mas aqueles homens que estavam ali, eles colidiram, eles bateram de frente com a graça do Senhor. Aqueles homens que estavam ali, eles colidiram com o amor de Deus. Eles bateram de frente com a graça de Deus que alcança, que toca, que visita. Aqueles homens bateram de frente com a sua consciência, com os seus erros, com as suas falhas. Aqueles homens acabaram batendo de frente com o espelho que mostrou a eles quem eles eram de fato. Trouxe à luz aquilo que estava escondido dentro dos seus corações, das suas mentes, das suas vidas. O Senhor veio para salvar, para buscar, para resgatar quem estava perdido. Aqueles homens tiveram as suas vidas expostas, sem que o Senhor precisasse apontar nenhuma falha, nenhum erro. O Senhor Jesus, ao demonstrar amor àquela mulher, mostrou também àqueles homens que todos, sem exceção, são carentes dessa graça salvadora que há em Cristo Jesus. A presença de Deus na vida de uma pessoa pode mudar a sua história. A mulher esperou a pedrada que não chegou. E eu imagino que depois de algum tempo inquieta, ela deve ter aberto os olhos. Até que a voz de Jesus chega ao coração daquela mulher. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te acusou? Olha para mim, mulher. Me diga aí aonde estão aqueles que estavam aqui? Onde estão os teus acusadores? Senhor, ninguém ficou. Todos foram embora. Dos mais velhos ao mais jovens, todos saíram, Senhor, eu estou aqui. Diante do Senhor. Ninguém te condenou. Ninguém, Senhor. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Nem eu também te condeno.
vai em paz e não peques mais. Sabe, esse dia foi um dia que começou de forma trágica na vida daquela mulher. Foi um dia que começou de uma maneira que a sua vida foi exposta. E talvez ela imaginasse que aquele fosse o seu último dia de vida, aqueles fossem os seus últimos momentos. O que ela não imaginou é que ao ir encontrar a morte, ela teria um encontro com o Senhor da vida. Ela teria um encontro com o Senhor da vida. Então, quando se encontra com a vida, quando se encontra com o Senhor da vida, a sua vida não pode permanecer do mesmo jeito. Jesus disse para ela, olha, vai e não peques mais. Jesus mostrou que aqueles que estavam ali como juízes não tinham condição de ser juízes. Jesus mostrou que aqueles que estavam ali para ser como acusadores não podiam acusar, porque estavam no mesmo barco, estavam nos mesmos erros, nas mesmas faltas, estavam debaixo da mesma condenação. Jesus olha para aquela mulher e diz, olha, eu não vou condenar você. Os seus pecados estão perdoados. Não importa aí o que você fez. Eu não vou condenar. Eu quero que você vá e tenha uma nova vida, uma nova história. Aquelas pessoas queriam pegar Jesus em alguma falha. Aquelas pessoas queriam pegar Jesus, tendo como acusar Jesus. Mas acabaram sendo pegos nos seus próprios erros, nas suas próprias falhas, no seu próprio pecado. Como é que está a sua vida hoje? Como você está nesse momento? Está aí triste, cabisbaixo, porque de alguma forma errou, pecou? O dia não começou como você gostaria? Quem dá sempre a última palavra nas nossas vidas é o Senhor. Ele que tem poder para mudar a nossa história, para transformar o nosso caminho, para nos dar um rumo novo. Foi assim na vida daquela mulher, que imaginou que os seus últimos momentos seriam de dor, de muita vergonha, de muita tristeza. Mas encontrou Jesus e teve uma nova oportunidade, teve um recomeço. Talvez as coisas não tenham saído como você imaginou, pensou para este dia, mas saiba que Deus pode fazer um novo começo, um recomeço. Pode mudar a sua história. Mas nós precisamos entender que estar na presença dEle precisa nos levar a querer ter uma vida onde o pecado não nos domine, não reine sobre nós. O Salmo 27, verso 8, ele diz assim:
Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Busca o Senhor. Que Ele ajude você a ter uma vida com intimidade, com comunhão. Que Ele ajude você a deixar para trás o fardo do pecado, do erro. Não importa o que você cometeu. Não importa se foi um adultério ou se foi uma mentira. Tudo isso é rebelião contra Deus. E são coisas que nós precisamos tirar, retirar das nossas vidas. Não vamos fazer isso fácil, confiando nas nossas forças, mas conseguiremos e alcançaremos êxito se nós estivermos na completa dependência do Senhor. O Senhor disse para aquela mulher: vai-te e não peques mais. Vai-te e não peques mais. É assim que precisamos caminhar, nos levantando e seguindo. No dia que eu caí na passarela, alguém me ajudou, eu levantei, peguei o ônibus, fui trabalhar. Segui em frente. O Senhor nos levanta, nos coloca em pé, para que a gente possa seguir em frente. Vá em paz, que a sua vida seja uma vida que glorifique ao Senhor. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença, agora e para sempre. Deus abençoe você e até a próxima.